Olá, muito bom dia! Estamos chegando com o Estúdio Câmara nesta manhã de terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. E hoje é comemorado o Dia Internacional da Fraternidade Humana, o Dia do Amigo do Facebook. Quantos você tem, hein? Passou de 5 mil? É o Dia do Amigo do Facebook e hoje também é o Dia Mundial do Câncer. No Dia Mundial do Câncer, ele foi instituído pela União Internacional para o Controle do Câncer. O objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e realizar exames de rotina para detectar a doença precocemente. E olha, vamos atualizar as nossas notícias porque nós também estamos na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e esse é o tema do nosso Estúdio Câmara de hoje. Fique com a gente porque já já nós teremos aquele bate-papo com os nossos especialistas, trazendo a importância, da reflexão e do diálogo sobre esse tema. Previsão do tempo, como está a previsão do tempo? Como vai ficar a previsão do tempo aqui para a cidade de Campinas? Campinas deve ter aí um dia nublado, com temperaturas entre 20 e 26 graus. A terça-feira começou com 20 graus durante a madrugada e no período da tarde os termômetros devem marcar 26, chegando a 22 durante a noite. Campinas hoje tem 91% de chance de chuva ao longo do dia, então, de acordo com os meteorologistas, essa previsão de chuva segue até amanhã e você fica sabendo de toda a previsão do tempo aqui no nosso Estúdio Câmara. Vamos lá então, você que acompanha a nossa programação na TV Câmara Campinas, agora fica por dentro das informações atualizadas. Olha, ontem à noite a Câmara de Campinas realizou a primeira reunião ordinária do ano, na prática, essa foi a primeira vez em que os 33 vereadores eleitos para o quadriênio 2005-2028 analisaram e votaram projetos de leis e outras proposições. Você confere na íntegra e tudo o que aconteceu, claro, no canal do YouTube da TV Câmara Campinas. Você pode rever a reunião ordinária. E hoje, no Câmara Notícia, ao meio-dia, com Gabriel Castro, você confere todas as informações dos projetos que foram analisados, que foram votados, que foram aprovados, tudo o que aconteceu ontem à noite no Legislativo Campineiro. Você confere hoje, meio-dia, no Câmara Notícia com Gabriel Castro. E a gente segue por aqui trazendo para você mais informações atualizadas. Olha só, gente, nós temos agora a informação de que tem concurso público na cidade de Campinas. Isso mesmo, estão abertas as inscrições para o concurso público aqui na cidade de Campinas. São 85 vagas. Os cadastros devem ser feitos no portal da VUNESP até o dia 10 de março. Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição custa aí R$ 67,90. Já para quem for se inscrever para o nível superior, o valor é de R$ 98,80 e o pagamento pode ser feito até o dia 24 de março. As provas estão previstas para o dia 10 de julho. É isso mesmo? Junho, aliás. Inscrições no site da VUNESP, tá bom? Então você entra lá no site da VUNESP, lá tem todo o edital, tem o dia da prova. O importante é você se inscrever e estudar. Se você tem pretensão aí de um concurso público, inscreva-se e boa sorte. Para a gente fechar o nosso compilado de informação desta manhã de terça-feira, você gosta de cinema? Eu gosto. Quem não gosta, né? E olha só, Semana de Cinema tem ingressos a R$10 aqui nas salas de Campinas. É a primeira edição da Semana do Cinema de 2025, com ingressos a R$10, tem combos promocionais e essa programação vai do dia 6, que é quinta-feira, até o dia 12 de fevereiro. A ação é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, com o apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas
operadoras de multiplex, tá bom? Olha, a compra de ingressos será realizada de maneira normal, tá? No próprio cinema, no balcão, ou totem de atendimento, ou através da internet no site de cada local. Então, você tem previsão do tempo, você tem atualização das informações, você tem oportunidade de concurso, você tem também oportunidade de levar a família para assistir do cinema, tudo isso e muito mais aqui no Estúdio Câmara. E daqui a pouquinho, depois do break, nós voltaremos com os nossos convidados aqui no estúdio, ao vivo e em definitivo para você, porque nós vamos falar sobre a gravidez na adolescência. Riscos, impactos, prevenção, quebra de tabu, a importância de se ter essa conversa. Mas qual é o momento certo? A partir de que idade? Como deve ser a forma de informar sobre os riscos e a saúde, né? Que vai ter um impacto muito grande, não só na família, mas também a questão aí da saúde do bebê. Então, especialistas no estúdio, daqui a pouquinho, depois do break, fica com a gente, voltamos já já, Estúdio Câmara no ar para você. Estamos de volta com o nosso Estúdio Câmara ao vivo para você aqui na TV Câmara Campinas. Vamos de WhatsApp para você que quiser entrar em contato com a gente, né? Você que tem perguntas para os nossos especialistas que eu vou apresentar já já. WhatsApp na tela 97829-3776. Você pode apontar a câmera do seu celular no QR Code e entrar em contato com a produção da TV Câmara Campinas. E agora vamos então apresentar os nossos convidados que vão falar sobre um tema que é considerado um tabu, mas é muito importante que se tenha uma conversa referente à gravidez na adolescência. Isso mesmo, estamos recebendo aqui no estúdio o professor de obstetrícia e coordenador do ambulatório de pré-natal de adolescentes da Unicamp, Dr. Rodolfo Pacanhella. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E com a gente também a pediatra, ela é especialista em medicina do adolescente, doutora Elisete Presinotti. Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rúbia. Eu sou também presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Olha só, gente, que importante, né? Quantas pessoas importantes e com informações preciosas para a gente na manhã desta terça-feira aqui no Estúdio Câmara. E hoje a gente vai falar, então, sobre a questão da gravidez na adolescência, né? A educação sexual, até que momento a gente precisa se ponderar em conversar com os nossos filhos, né? Até quando é saudável você levar a informação sobre a questão da educação sexual. E na escola, como devemos fazer, né? É algo assim bem delicado que precisa ser, sim, discutido e conversado. Nós temos um vídeo de um documentário, tá? Que vai falar sobre a importância da conversa. Nesse documentário tem uma pessoa que ela ficou grávida com 16 anos e hoje ela já maior de idade, ela relata a importância da fala referente à gravidez precoce. Eu quero convidar os nossos especialistas para acompanhar essa pequena entrevista. E depois da entrevista a gente começa a comentar sobre a importância da fala referente à gravidez na adolescência. Vamos conferir. Porque eu acho que isso afetou nas decisões que eu tomei quando eu era adolescente e não pensava. Acho que se tivesse inserido esses assuntos já de forma antecipada, eu entenderia muito mais sobre o assunto e eu não teria me submetido ou teria feito algo que eu tivesse a consciência. Não que eu não tinha, eu tinha 16 anos, eu sabia o que podia acontecer. Mas na hora eu não pensava sobre isso, tipo, comigo não vai acontecer porque quem engravida são outras pessoas, não eu. Então, e eu também nunca me senti muito confortável depois, quando eu comecei a namorar, que foi aos 14 anos, quando eu comecei a namorar,
e falar sobre esse assunto. Porque não era sentado de forma antecipada para falar sobre isso. Então, quando eu estava namorando, eu já não me sentia mais à vontade para falar disso com os meus pais, sabe? Não me sentia à vontade. Eu não me sentia confortável para falar. E eu acho que, hoje eu vendo, é muito importante de que você dê uma inserida, mesmo que de forma precoce, além dos casos que acontecem, né? Hoje em dia, vou falar assim mais abertamente de estupro, né? De vulnerável, de crianças menores, ainda assim, de adolescentes que podem fazer alguma coisa e acabam não pensando no depois. Eu acho que isso tem que ser colocado, sim, já em pauta, desde que a criança já está entendendo ali. Desde que você consegue ter uma conversa com a criança entender sobre aquilo. É um assunto bem delicado, né, doutor Rodolfo e a nossa doutora Elisete. E aí, quando que nós devemos colocar em pauta esse assunto? Gravidez na adolescência. Do meu ponto de vista, Rúbia, a gente deve falar sobre isso sempre, em todo momento, na construção da família, na criação dessa família, na constituição dessas pessoas. Em cada momento da vida da criança existe uma forma de você falar sobre sexualidade. E a gente ignorar isso é o pior problema, porque a gente não permite que a pessoa consiga compreender os aspectos amplos da sexualidade. Então não é para que isso apareça apenas em determinado momento, apenas quando a adolescente está namorando ou o adolescente está no momento de se envolver em atividade sexual. Não, isso é para ser conversado desde sempre na família. Certo. Doutora Elisete, a sua avaliação referente a essa conversa, né? Como nós observamos ali no depoimento, ela fala que se tivesse acontecido essa conversa precoce, ela poderia não ter engravidado na adolescência, né? A senhora trabalha com isso, eu gostaria que a senhora tecesse seu comentário referente à necessidade dessa conversa também. Indo no ponto do que o Rodolfo falou, eu vou pegar para a parte do pediatra, a importância do pediatra e do médico na unidade básica. Sim. A gente tem que orientar os pais a terem essa conversa com os filhos. Ela cita que não era uma situação confortável falar sobre isso com os pais, porque essa conversa não acontecia de forma natural. E a gente não pode só culpar os pais, porque muitos pais não tiveram acesso a essa conversa, não sabem também como falar sobre isso. É um assunto delicado, Delicado, né? Você tem que saber falar, você tem que adequar o que você vai falar com a idade, mais do que com a idade, com o entendimento que esse adolescente ou essa criança tem do assunto, sem mostrar que isso é um tabu, sem passar algum tipo de medo. Então, eu acho importante que o pediatra e o médico da unidade básica orientem os pais desde a puericultura, que é quando você tem um contato muito perto com os pais. Então, porque o importante é você prevenir a primeira gravidez. Isso é muito importante, né? E a prevenção da primeira gravidez, ela está mais na mão do pediatra e da unidade básica do que quando a mãe vai no obstetra ou quando ela leva no ginecologista. Aí, geralmente, o ginecologista vai prevenir a segunda gravidez. Então, é importante que essa prevenção, que essa conversa seja ensinada para os pais. Nós, da área de medicina do adolescente, dizemos que se não foi feito isso, o ideal é começar por volta dos 10 anos. 10 anos. Se você não começou antes, tudo isso. E você vai adequar dependendo do entendimento da adolescência. E por que a gente usa essa idade? Primeiro que a medicina considera adolescente dos 10 aos 19 anos, aí muda um pouquinho em relação ao ECA, que é dos 12 aos 18, e porque a gente tem dados para isso. Tem uma pesquisa feita aqui no Brasil muito interessante, que chama PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Ela é feita desde 2009 até agora, o último saiu em 2019, tivemos um probleminha aí por causa da pandemia. Sim. E ela dá uma visão para a gente, como ela é feita na escola.
no 9º ano, ela dá uma visão muito boa de como são nossos adolescentes. Então, a gente não precisa recorrer a publicações internacionais, a gente sabe como são nossos adolescentes. E essa pesquisa mostra que a idade média da iniciação da vida sexual Sim. pelos adolescentes, né, os adolescentes homens e mulheres, é 14 anos. Mas então, se a média, tem gente começando muito antes. E aí não adianta você querer prevenir o que já foi. Então, Exato. o ideal é começar nos 10 anos e orientar os pais como terem essa conversa. E também orientar as escolas, né? Eu acho que é papel da gente, como profissionais de saúde que trabalham com adolescentes, auxiliar a escola. Muito importante, muito boa a fala de vocês. Nós temos um boletim, nossa repórter, a Alexandra Dias, ela foi conversar com algumas pessoas no centro da cidade para saber o que essas pessoas pensam, se elas conhecem todos os métodos, né, contraceptivos que são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. E, olha, tem bastante gente aí que sabe, que tem e que sabe que é de graça, né, mas não utiliza. Então, vamos conferir o que as pessoas disseram e se elas conhecem ou não os métodos contraceptivos e o que elas acham sobre esse tema, gravidez na adolescência. Alexandra, é contigo. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Bom dia, convidados do Estúdio Câmara. Bom dia, você de casa. A redução da gravidez na adolescência é um desafio de todo o país, mas não é só nosso aqui, brasileiros, porque é um dos objetivos do desenvolvimento do milênio da ONU. É uma meta, né, da ONU reduzir a gravidez na adolescência. E por isso mesmo o SUS de Campinas disponibiliza hoje 12 métodos contraceptivos, incluindo aquele que o médico coloca uma pecinha no útero da adolescente e ela vai liberando ali os hormônios pouco a pouco. E a gente veio aqui para as ruas de Campinas para saber se as pessoas têm consciência de todas essas possibilidades. E você vai ver aqui com a gente que, na média, as pessoas até conhecem, mas dá para conhecer mais ainda todas as possibilidades disponíveis hoje pelo Sistema Público de Saúde. Jovita, você tem consciência dos métodos disponíveis hoje na rede pública contraceptivos? Sim, eu tenho consciência, inclusive passando no médico que é oferecido pelo SUS, ele também faz essa orientação. Sim, é importante mesmo que seja falado. Tem pais que não têm total liberdade, né, para falar, então até na escola seria bom que tivesse para poder orientar bem os adolescentes. Você sabia que o SUS hoje tem 12 tipos de métodos contraceptivos disponíveis na rede pública? Sim, 12 não, mas sabia que teria. Tenho um filho mais adulto, ele tem 22, a minha filha tem 32 e o meu caçula, ele tem 16. Só que ele ainda não namora. Assim que eles começarem a namorar, eu vou falar para eles, né? Para ver se estão levando camisinha, né? E não... Porque depois tem de repente fica grávida, a menina fica grávida. Né? Principalmente o menino, que ele é 16 anos, adolescente. Ele não trabalha. Né? O outro já trabalha, mas e depois, se acontece uma gravidez? Quem que vai ter que ajudar? Eu, como mãe. Né? E não gostaria. Você sabia que o SUS tem 12 métodos disponíveis hoje para todas as idades e perfis? Então, 12 também a gente não... Sobre assim, a quantidade assim, de 12, não sabia. Mesmo que eu trabalhe assim, na área de hospital, eu não sabia. Foi bem difícil, né? Com 17 anos, estudando, trabalhando, aí teve que conciliar tudo. E se tivesse alguma orientação antes, né? Talvez não teria acontecido. Foi mais falta de comunicação mesmo. E aí você teve um círculo de apoio? Não. Estava trabalhando já, então foi bem fácil para mim que eu me virei sozinha, né? Em casa minha mãe também me deu uma ajuda, mas foi mais eu mesma. Então você incentiva que esse assunto seja falado mais amplamente? Com certeza, porque aí as pessoas tendo informação, talvez previnam e aí, tipo, não passem o que eu passei, né? Porque você perde uma infância e adolescência para cuidar de outra criança que você não está preparado ainda. É isso, Rúbia, as pessoas até conhecem, mas a gente precisa falar mais amplamente, por isso da importância de programas como esse, para quebrar esse tabu, para que os jovens, adolescentes brasileiros possam planejar melhor a sua vida e viver a maternidade, a paternidade com qualidade. É com você, Rúbia.
Obrigada, Alexandra. Pessoal aí que participou também, muito obrigada. Olha só, né, doutor Rodolfo, doutora Elisete, a importância de levar a informação. E a gente pode perceber a questão aí de uma mãe que falou da responsabilidade do filho, né? Ela não gostaria que ele engravidasse uma menina. A gente gostaria de fazer uma reflexão sobre a responsabilidade, doutor. Sempre a responsabilidade é da menina, né? A menina precisa se cuidar, a menina precisa, mas o homem também tem que estar atento, né? Isso é uma questão muito importante, Rúbia, porque a gente, como sociedade, a gente coloca na mulher a responsabilidade pela concepção e contracepção. Sim. E, na verdade, isso é uma posição patriarcal, machista, que desconsidera a responsabilidade do homem na concepção. Muito já dessa desresponsabilização do homem, diminuiu com as políticas e a legislação que responsabiliza o homem pelo cuidado do filho. Uhum. No entanto, ainda assim, quando a gente vai pensar em contracepção, a gente fala com a mulher. A gente esquece de falar com o homem. É muito frequente a gente perguntar para os colegas, para os médicos, assim, quando tem um homem diante de você, você pergunta qual método contraceptivo ele usa, seja ele casado ou não, e a resposta é não. Porque a gente como sociedade, e os médicos representam isso, a gente coloca a responsabilidade pela contracepção nas costas da mulher. Isso precisa mudar. Muito embora a mulher tenha que ter é importante que a mulher tenha autonomia para poder decidir o momento de engravidar, essa responsabilidade também tem que ser do garoto, do menino, do homem, porque isso não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. Tá certo, doutora Elisete. A questão do contraceptivo, né? Aí tem colocar na balança a situação. A menina inicia a vida sexual, mas ela não conseguiu ter a abertura para conversar com a mãe. E aí ela sabe do método contraceptivo. Ela vai e tenta buscar aí o anticoncepcional, que é o básico que todo mundo lembra, né? A camisinha, o preservativo e o anticoncepcional. Mas ela vai tomar esse anticoncepcional escondido da mãe, porque ela não se sentiu confortável para falar, mãe, eu iniciei minha atividade sexual e eu estou usando um método contraceptivo. O entendimento da família nesse momento. Isso é uma questão muito importante, porque o que a gente vê hoje em dia é que os pais estão um pouco mais abertos a essa questão, preocupados com isso que essa mãe falou, de ter uma gravidez e a família ter que arcar com essa gravidez. Isso a gente está vendo, graças a Deus, um pouco mais de entendimento dos pais da necessidade dessa contracepção. Mesmo assim, muita gente tem que realmente esconder dos pais o uso dos anticoncepcionais. E o que é pior, Rúbia, elas vão adquirir o conhecimento sobre o uso desse contraceptivo com amigos, ou com uma vizinha, ou com alguém, e não recebem a informação correta. Então, por isso que as unidades básicas e os médicos, as escolas, têm que passar a informação correta sobre qual método, onde ela buscar. E outra coisa, preservativo, a gente está vendo, essa pesquisa que eu falei da escola, tem mostrado que está tendo uma diminuição no uso de preservativos por adolescentes. Temos menos campanhas na televisão sobre isso. E outro problema, é difícil para o adolescente ir lá no posto pegar uma camisinha, um preservativo, se ele estiver lá na entrada. Eles colocam na entrada das unidades básicas um tubo, você vai lá e pega. Mesmo uma mulher casada, um homem, é desconfortável. Então tem que se pensar até nisso, onde se colocar. Outra coisa é que assim, a gente tem métodos contraceptivos muito mais eficazes para adolescentes
do que usar a pílula anticoncepcional. Mesmo a camisinha é indiscutível, tem que usar sempre, porque protege para doenças infecciosas. E esses métodos contraceptivos são muito mais eficientes. Aí a gente tem um problema. Eles não estão tão disponíveis assim para ser colocados, que são os métodos de longa duração. E, além disso, precisa que os pais autorizem, porque eles são se precisa de autorização do pai, porque eles são considerados métodos invasivos. Tem uma questão importante, que a informação é um dos aspectos do acesso aos métodos contraceptivos. Como a doutora Elisete disse, acesso implica em outras questões, que envolvem a disponibilidade desses métodos, envolve a facilidade de conseguir chegar até a unidade de saúde, envolve o reconhecimento de que a unidade de saúde é o lugar para ser cuidado, para se falar sobre isso. Então, não basta ter informação, é preciso que haja toda uma facilitação desse uso. Então, a gente considera que tem vários aspectos do acesso aos métodos contraceptivos que precisam ser considerados na hora de a gente pensar em como oferecer métodos para os adolescentes. E mais do que isso, quando a repórter diz que há 12 métodos disponíveis, assusta. É muita coisa. Não, o que existe porque há uma diversidade de métodos, porque as pessoas são diferentes. E existem momentos de vida diferentes. Exato. E isso, cada momento de vida e cada pessoa requer um tipo de método contraceptivo. Perfeito. Demanda um método contraceptivo mais ajustado ao seu padrão de vida, ao seu ritmo de vida, ao seu organismo. Então, a gente precisa ter uma diversidade, um leque, um menu de opções para que a contracepção seja efetiva. Para adolescentes, o que a gente... quanto mais deixar na mão do adolescente a responsabilidade pelo uso do contraceptivo, maior é a falha. Ou seja, a gente pensar numa pílula que ela tem que esconder, que precisa tomar todo dia, mais ou menos no mesmo horário, que adolescente esquece com frequência, a chance de falha é muito grande. Então, a gente, para a contracepção adequada do método de adolescentes, a gente propõe o uso de métodos que tenham menos responsabilidade de uso do adolescente. Como, por exemplo, métodos injetáveis trimestrais, que a cada 3 meses usam uma injeção, ou métodos de implante hormonal, que é um implante que se coloca sob a pele, ou DIU, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de medicado, que são dispositivos que não têm menos necessidade da atuação do adolescente para que aquilo funcione. Então, isso é extremamente importante da gente considerar no que diz respeito ao acesso ao método contraceptivo. Muito bem, doutor Rodolfo. Bom, nós falamos aqui sobre a prevenção. Agora nós vamos exibir mais uma parte desse documentário e depois nós vamos abordar a questão do risco. O risco para a mãe, o risco para a criança, né? E, infelizmente, risco de morte mesmo, porque o corpo da adolescente ele não está preparado, né, para uma gravidez precoce. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas agora vamos exibir, então, outra parte do vídeo, do documentário dessa instituição, da ONG, né, que fala sobre a gravidez na adolescência. Vamos conferir. Olha, eu volto ainda na parte do financeiro, que eu não precisei só amadurecer na questão de ter responsabilidade sobre outra criança. Ainda além da outra criança, ainda tinha a responsabilidade que eu tinha que ter comigo, né? Precisava trabalhar, não só por ele, mas por mim também, porque eu não podia só ficar dependendo dos meus pais. Então, eu senti que teve, sim, um peso sobre isso, na parte da educação também, sabe? Não só na minha também, como na dele, porque depois tudo se multiplica, literalmente. Não é só, só sobre você ou só sobre ele, tudo engloba, vira um só.
Então não dá pra gente distinguir uma coisa da outra. Sempre vai ser junto. É igual a minha tia falava, agora você tem um bracinho a mais no seu corpo. É literalmente isso. Tudo que você vai fazer tem que incluir, tem que ver se dá para incluir. Nada dá para fazer separado. A gravidez foi uma gravidez descoberta de forma bem tardia, né? E para aceitar foi bem difícil, porque já tinha passado já uma parte da gestação. Então, quando eu descobri e já fomos logo em seguida fazer o ultrassom, já deu já que ele já estava de 6 meses, já sabia que era um menino, e fora tudo que estava acontecendo antes, né, sobre o dia que foi descoberto, ainda teve essa pressão em cima por conta da minha idade gestacional já, que já estava nos 6 meses. Mas eu sentia que eu não tinha uma abertura para falar sobre assuntos que me deixavam incomodada, porque eu sentia que eu era vista como uma adolescente que, por ter engravidado na adolescência, não sabia do que estava falando, não sabia do que estava sentindo, não sabia o que fazia. Então, eu nunca me senti na liberdade de conversar sobre algum assunto relacionado a sentimentos, sobre o que eu sentia. Tá vendo só, né? A falta da informação, a falta do diálogo e a questão aí do susto, né? O susto. Você vê, ela descobriu a gravidez com 6 meses. E isso é muito delicado e complicado para a saúde da mãe e para a saúde do bebê, né, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente sobre essa questão da saúde da mãe, desse corpinho de criança ainda, né, que não está preparado para uma gestação. A adolescente, ser adolescente significa que seu corpo e você está passando por uma grande transformação. Então, você está crescendo, várias coisas estão mudando em você. Além do crescimento, de tudo isso, você está incorporando cálcio no seu osso, que vai ser importante para que depois, na menopausa, você não tenha osteoporose. São várias questões que esse corpo está em desenvolvimento. E uma questão muito importante, que é até pouco falada e discutida, é que de tudo que está transformando, o seu cérebro é a parte que está passando pela grande mudança. Está tendo uma mudança no seu cérebro da região occipital, que é aqui atrás, para a região frontal. Ela se dá no início da puberdade e vai até uns 24 anos. Por isso que a gente está estendendo a adolescência até perto dos 24 anos, por causa dessas grandes mudanças. Então, você imagina para esse corpo em desenvolvimento o que é uma gravidez, porque esse feto vai depender totalmente do corpo da mãe. Então, vai ter uma diminuição de cálcio, por exemplo, para ir para o osso. E isso vai acarretar vários problemas para o feto. Depois, eu acho que até o Rodolfo pode falar um pouco mais disso. E então, ela falou, o estresse, ela definiu bem, ela chorou, que tem um estresse muito importante aí. Esse estresse, quando a gente está em estresse, o nosso corpo produz cortisol, que é o corticoide, e produz adrenalina. Esses 2 hormônios, eles passam pela placenta e eles vão alterar o cérebro do adolescente. Isso é do adolescente não, desculpa, do feto. Do feto, E o do adolescente também. Mas sim. não fica muito longo para a gente falar tudo isso. No feto, esse hormônio que passou, tem estudos mostrando que vai ter consequências futuras para quando ele for adolescente e na vida adulta, tipo, maior chance de ter problemas emocionais, ter mais chances de ter transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, entre outros, tá? Então, isso é uma coisa que ainda está começando os estudos a respeito disso, mas já existem evidências fortes mostrando que isso acontece. E na mãe também vai acontecer mudanças no cérebro dela. Esse cérebro dela não vai ser mais o mesmo. E temos um outro problema. A gravidez também tem estudos mostrando que o fato de você estar grávida muda seu cérebro como mãe, pelos hormônios da gravidez. Então, o cérebro de adolescente tem essas 2 coisas juntas atuando.
Eu queria pedir permissão para falar uma coisa Sim. do que ela falou ali, que Por eu acho que é um favor. momento importante. Vamos lá, por favor. Que é que ela falou do estresse, porque ela vai ter que trabalhar para sustentar são dois esse efeito. agora. São dois. Aham. Eu queria falar do estudo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia do ano passado, que chama Cláudia Goldin. E ela mostra, não em adolescentes, mas que nós mulheres, que vem aquela história até do que o Rodolfo falou do patriarcado, Sim. que a gente pode até agora ter igualado o salário com os homens. Mas a partir do momento que a gente engravida e tem o filho, né, vai haver um gap, um distanciamento. Isso nunca mais vai, até nos dias atuais, Sim. se igualar. Agora imagina se você é uma adolescente, você não terminou os estudos, você é obrigada a achar um emprego informal, porque você tem que adequar ali, então você já sai de um patamar baixo que nunca vai se igualar, tá? Depois a gente pode falar um pouco da questão de direitos de estudo. Sim. Então isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. É importante e a gente ressaltar aí a questão que é uma questão de saúde pública, né, doutor? A gravidez na adolescência, porque vai mexer com o corpo físico, vai mexer com o mental, vai mexer com o social. Resumindo, é um turbilhão de consequências, de situações e que vai perdurar aí para a vida toda, porque é uma marca, é uma história, é um momento que vai ficar marcado para sempre. Rubi, a gente tem dois momentos de tensão acontecendo junto, que é a adolescência e a gestação. A gente fala que são dois momentos de crises esperadas no ciclo familiar. Ter adolescentes em casa já é um momento de tensão, Sim. de mudança, e a gestação por si só, seja ela em qualquer momento, é um momento de mudança. Quando essas duas mudanças acontecem juntas, é uma bomba. Uma bomba no sentido de desorganizar essa pessoa e essa família, que precisa ter toda uma condição de suporte para poder diminuir as chances de complicação. A gente atende cerca de 20 adolescentes por semana, gestantes, que têm idades variadas de 10 a 19 anos no nosso ambulatório. E por incrível que pareça, as principais patologias que a gente reconhece e encontra são patologias emocionais e sociais. As patologias clínicas são muito pouco comuns, mesmo porque adolescente é saudável. Adolescente não tem doença. O que vai acontecer é uma maior frequência de anemia, porque esse corpo está precisando, está crescendo, está precisando de mais nutriente, e a gestação por si só também precisa disso. E aí além disso, vai ter outras consequências do ponto de vista de patologias gestacionais que podem acontecer na adolescência, como por exemplo, esse estresse todo leva a uma maior chance de prematuridade, de bebês que nascem antes da hora, bebês que nascem pequenos para a idade da gestação, a gente esperaria que eles tivessem ganhado mais peso. Isso tem consequências para a vida futura dessas crianças. E para a mãe, a gente tem um componente importante. Existe uma chance maior de mortalidade, de morte nesse período gestacional, especialmente em função de doenças que exigem um reconhecimento por parte da pessoa de que há algum problema. Por exemplo, que a gente tem uma maior chance de morte por infecções graves, a gente chama de sepse. Por quê? A adolescente demora mais para reconhecer que tem algum problema. E mais do que isso, ela depende de outro para poder buscar um serviço de saúde. Então ela chega no serviço de saúde mais tardiamente, em que essa doença já evoluiu e traz uma complicação maior. Então isso aumenta o risco de mortalidade para ela. Mas fora isso, as adolescentes são saudáveis. E os desfechos perinatais, que a gente chama de como vai nascer, as doenças que acontecem depois do nascimento, são menos frequentes. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo,
a chance de fazer uma cesárea numa adolescente é menor do que numa mulher adulta. Uma avaliação que a gente fez no 20 anos de ambulatório, o ambulatório tem 40 anos, mais ou menos, de vida. Começou com um professor João Luiz Pinto Silva, lá no ambulatório de gestão do adolescente na Unicamp. Uma avaliação desses 20 anos, a gente mostra que as adolescentes, elas têm mais partos normais, têm menos complicações durante o parto do que as mulheres adultas. Isso quer dizer que esse corpo jovem tem essa capacidade de gestar e de parir. Sim. Mas isso não quer dizer que não vai trazer consequências físicas e emocionais para esse adolescente. Perfeito, perfeito. Então, gente, olha só, prevenção da gravidez na adolescência é o tema do nosso Estúdio Câmara. Agora nós vamos exibir o último vídeo que fala sobre a quebra desse tabu, a necessidade, né, de eliminar esse tabu que é a gravidez na adolescência e a importância de se conversar sobre esse assunto a todo momento. A importância de ter um diálogo em casa, né, com a família. É melhor ter um diálogo com o seu filho, com a sua filha dentro de casa do que ele aprender lá dando um Google, por exemplo, né? Vamos lá, gravidez na adolescência, quais os riscos? Gravidez na adolescência ou qual anticoncepcional eu devo tomar? Poxa vida, né? Importância de você estar sempre comunicando, né? Conversando e levando para dentro da sua casa a informação para o seu filho e para a sua filha referente a esse assunto. Vamos exibir então o último vídeo para a gente depois comentar. A noção mesmo de, tipo assim, de saber sobre as coisas quando eu estava grávida. Tipo assim, de saber a importância disso depois que eu passei pelo que eu passei. Porque antes, para mim, não era algo importante, não era algo... nossa, se nem minha mãe falava antes comigo disso em casa, por que eu vou ter que aprender sobre isso ou qualquer outro lugar? Para mim, não era algo importante. Eu só achei mesmo de extrema importância quando aconteceu comigo. É isso, né? Só achei mesmo de extrema importância quando aconteceu comigo. Essa fala tem um peso muito grande, né, doutores? Muito. A gente vê... Nessa nossa experiência, a gente vê que tem dois tipos de gestação da adolescência. Uma daquela adolescente que tem um suporte, tem até conhecimento e informação sobre métodos contraceptivos e faz uso de método contraceptivo, mas aquilo escapa, aquela gestação acontece apesar disso. Mas tem outro grupo que representa quase 50% das adolescentes que ou tem conhecimento e não usam métodos porque alguma falta de acesso, e uma parte delas, quase 25% dessas adolescentes, elas planejam a gestação. Esse é um aspecto extremamente importante. Tudo isso envolve a necessidade de um suporte, de cuidado, de discussão, de diálogo na família, na escola, na sociedade. Mas quando a gente pega adolescentes que planejaram a gestação, menores de 16 anos que começam a planejar a gestação, a gente vê que tem um aspecto também de uma necessidade de mudança de um papel social. A busca de uma gravidez como uma via de saída de uma situação de vida que ela não vê saída. Perfeito. Então, ela paga muitas vezes com o corpo a mudança de um papel social da infância para a adultez, para a vida adulta. Com a ilusão de que isso vai mudar a perspectiva de vida dela. E que, na verdade, só a mantém numa condição de dependência, de dificuldade econômica, dificuldade de educação. Então, a gente vê infelizmente, isso acontecer. O que acontece muitas vezes, a história natural desse grupo de adolescentes sai da escola e aí engravida. Então, a gente falar em prevenção de gravidez na adolescência, a gente tem de falar sobre o papel da escola, o papel da família e o papel de uma organização social, de uma possibilidade de futuro que essas meninas não veem, muitas vezes. Lamentável, né? Lamentável a gente entender, saber e ter informações, né, de pesquisas que realmente isso acontece, né, doutora? Então,
O adolescente, que nem eu falei, o corpo está mudando e está mudando a parte... A gente define a adolescência como uma mudança física, psíquica e social, tá? Então, estão mudando várias coisas. Você está criando uma personalidade, tudo, você está se inserindo... É a fase de transição mesmo da infância para a vida adulta. E faz parte dessas mudanças do cérebro, de todas as alterações da adolescência, o adolescente tem um pensamento mágico, que ela até referiu ali no vídeo. Eu achei que comigo não ia acontecer. Então, muitas vezes eles têm informação, podem ter até um certo acesso, mas eles têm essa ilusão mágica que não vai acontecer. A primeira vez não vou engravidar, essa vez não vou engravidar, e aí a gravidez acontece, tá? Então, tem essa questão mesmo desse pensamento mágico que atrapalha. Não é comigo agora, né? E outra coisa muito importante é isso que o Rodolfo falou. Sim. O que a gente tem... Para fazer prevenção de gravidez, você tem que ter métodos, conversar, métodos contraceptivos, acesso, tudo isso que a gente falou aqui. Mas a coisa mais importante é essa adolescente, homens e mulheres, tá? Terem um projeto de vida. Nada previne mais gravidez do que você ter um projeto de vida. Mas nessa sociedade tão desigual, a gente tem que ter oportunidade de ter um projeto de vida. É bastante complexo, né? Muito. E uma das coisas é você segurar essa adolescente na escola, mesmo que ela engravide. Então, a gente tem leis que a adolescente pode continuar estudando, fazer em casa, ter todo acesso à educação. E a gente tem que trabalhar o projeto de vida. Então, da prevenção da primeira gravidez, né, a gente tem que dar para ela a chance dela ter um projeto de vida, pensar no futuro. E que o projeto dela não seja isso que o Rodolfo falou. Exato. O único projeto que muitas têm a possibilidade de ter é mudar o status de menina para mulher via uma gestação. Exato, uma fuga, de repente, de uma situação que não é confortável para ela. E aí passa para uma outra situação que vai trazer aí situações não confortáveis para a vida toda. E aí né? você vê como para a sociedade isso ficou complicado? Sim, muito complicado. Porque daí a gente pensa, né? Uma menina que foi mãe, ficou grávida na adolescência. Como que foi o amor que ela transferiu para essa criança que ela estava gerando? Será que ela transferiu o amor mesmo? O que ela transferiu? E aí, como essa criança que vai nascer, o que vai acontecer com ela? Né? Porque, o senhor me corrija se eu estiver errada, a gente sente tudo desde o ventre da nossa mãe. Então, a importância da prevenção, porque é importante que a gente tenha filhos, mas com responsabilidade. Você tem razão. O que a gente vê com frequência é a repetição disso do ponto de vista do contexto familiar. A gente recebe adolescente gestante e a gente vai conversar com a mãe tem quase a idade da adolescente, ou seja, teve a adolescente, teve a criança adolescente. A avó também. Acontece. É uma repetição, então, né? Porque não há uma perspectiva, um plano de futuro, um plano de vida. Não há não se consegue ver outra perspectiva de futuro, para além da história natural de crescer, engravidar e sair de uma posição de criança, uma posição de mulher a partir da gravidez. Não existe uma possibilidade de pensar em uma carreira, de pensar em um emprego, de pensar em uma ascensão social. Isso está muito longe, muito distante, muitas vezes, dessas adolescentes. Então, o que acontece é isso, repetição disso. Por isso que é importante a gente ter um foco muito grande na construção de espaços de crescimento desse adolescente, que seja a escola, que seja outras atividades para além profissionalizantes, artísticas, para que esse adolescente veja futuro, outro tipo de futuro. Futuro, né? É sobre esse futuro que a gente espera
que você que é adolescente, você que é mãe, né, que você pense, que você converse, que você informe. E falando em informação, a doutora Elisete, a gente já está quase finalizando o nosso programa, tem um livro, né, e que gostaria de repassar Desafios Atuais para a Saúde e Bem-Estar dos Adolescentes. Que bom! Esse livro foi do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que escrevemos, e é um livro que não é só para pediatras. Ele também dialoga bem com professores, com outros profissionais da área de saúde. Tem o tema gravidez na adolescência e também tem o tema, por exemplo, como os pais conversarem com seus filhos. Importante Então, demais. tem vários temas que são relevantes para a adolescência hoje em dia. Muito Obrigada, bem, muito por bem. poder Maravilha. apresentá-lo. Maravilha, parabéns, né? Parabéns pelo trabalho. Desafios atuais para a saúde e bem-estar dos adolescentes. Olha aí. Muito importante. A gente consegue encontrar o livro disponível na internet? Isso na Amazon, em vários locais, é editado pela editora Ateneu, é fácil de achar na internet. Muito bom, muito importante, né, doutora, a gente ter aí esse tipo de informação na cabeceira da cama, né? Você vai deitar lá, ao invés de pegar um celular, pega um livro desse, vai ler, né, para ter informação na cabeceira da cama de como você deve orientar aí o seu filho para que ciclos não venham se repetir. Isso ajuda bastante. A informação de pais é importante. E o poder público tem essa missão de oferecer a capacidade, a possibilidade de se pensar para além da função biológica. É isso que a gente tem que buscar com os nossos legisladores, com os nossos gestores, estratégias para que a gente possa oferecer condições de futuro. É isso que vai tirar a adolescente do desejo de engravidar, da possibilidade de engravidar. É isso que vai fazer com que ela busque outros caminhos para além da gestação. Então, e além disso, a gente precisa oferecer acesso a métodos contraceptivos, à informação, ao cuidado do ponto de vista físico, orgânico, emocional e social para esse adolescente. Muito bem. Doutora Elisete, suas considerações finais, por gentileza. Tudo isso, as minhas considerações vão de acordo a tudo isso que o Rodolfo falou, e eu acho também muito importante que se restabeleça e seja contínuo o programa de saúde escolar, porque ele aproxima a escola da unidade básica de saúde e a gente pode trabalhar não só com os professores, mas também com os pais. Esse programa sendo contínuo, a gente vai ter um grande impacto sobre a diminuição da gravidez na adolescência. Maravilha, muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Hoje tão cedinho, chegando aqui no estúdio. Gratidão. Foi um prazer. Doutor Rodolfo, suas considerações finais, por favor. Eu acho que é importantíssimo que a adolescência seja um programa essencial, prioritário para políticas públicas. Se os nossos adolescentes não veem futuro, nosso país não vê futuro. Então, uma vez que engravidou, a gente precisa cuidar dessa gravidez para que ela não aconteça de novo, para que a pessoa possa ter uma outra possibilidade de futuro. Mas antes mesmo de engravidar, a gente precisa cuidar para que isso seja prioritário. Então, investimento de qualidade em escola, em atividade lúdica, artística, de esporte, precisa ser feita para que a gente falar em redução da gestação da adolescência é falar em qualidade de vida. Qualidade de vida, prevenção, e você acompanhando a gente fica muito feliz em ter a sua audiência, a sua companhia. Nós falamos aqui sobre um assunto muito importante para toda a família, que é a gravidez na adolescência. Nós falamos com especialistas, né? Professor de obstetrícia e coordenador do Ambulatório Pré-Natal de Adolescentes da Unicamp, Dr. Rodolfo Pacanhela, e a pediatra especialista em medicina do adolescente, doutora Elisete Precinotti. É isso, né, doutora? Gente, é o seguinte, vamos encerrando o nosso Estúdio Câmara de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, lembrando que tem informações chegando para você ao meio-dia no Câmara Notícia com Gabriel Castro e também muitas informações durante todos os dias, todo momento na programação da TV Câmara Campinas. Amanhã nós temos um encontro marcado a partir das 8 da manhã, ao vivo, com mais um Estúdio
Estúdio Câmara e nós esperamos por você. Valeu, obrigada, tenha um ótimo dia e até lá.